Salve, salve, nação alvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal João do Timão. Então, se você tá chegando, já deixa o seu like, se inscreve pra gente bater a meta de 110 mil inscritos. Conto com a colaboração de todos. Vamos pra cima e vai Corinthians! Uma ótima quarta-feira a todos os corintianos e corintianas que me acompanham. Hoje, dia de Corinthians pela Copa do Brasil, um jogo muito importante, né? Temos uma pequena vantagem do confronto de ida, mas só pelos resultados que vimos ontem, precisamos abrir o olho, né? Não tem nada resolvido, precisamos entrar em campo com seriedade, né? Para vencermos o jogo e classificarmos para a próxima fase. Peço que me acompanhe nas redes sociais, temos todos os links aqui na descrição, principalmente no Facebook, né? Estou criando aí alguns conteúdos no Facebook sobre futebol em geral, então para o pessoal que gosta, me sigam lá no Facebook, tem o link aqui na descrição. Vamos para cima e, editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, só trazendo aí um pouco do panorama de como está a Copa do Brasil nesse momento. Ontem tivemos, o único time que passou tranquilamente foi o São Paulo. Venceu o jogo no Morumbi e venceu o jogo ontem fora de casa. Venceu ida e volta, acabou. O Atlético Paranaense tinha empatado em 0-0 com o Brusque, tá? Empatou em 0-0. Ontem, o primeiro jogo, né? Empatou em 0-0. Ontem fez 1-0 com 2 minutos em casa, na Liga Arena, e foi isso. E foi isso. O Brusque ainda teve algumas oportunidades, né, no decorrer da partida. Então, assim, um resultado apertado. Um resultado bem apertado. O Vasco tinha empatado o primeiro jogo com o Operário 1-1. Aí ontem estava vencendo até os 48 do segundo tempo. O árbitro tinha dado 4 de acréscimos. No terceiro minuto de acréscimo, o Operário empatou o jogo. Levou para os pênaltis. Aí o Operário tinha perdido 1, o Vasco perdeu 1, beleza. Fomos para as alternadas. Um jogador do Vasco perdeu, o Vasco estava batendo primeiro. Então era só o Operário fazer o gol e classificar. O cara perdeu. E aí na sequência o Vasco faz, o Operário perde de novo e o Vasco se classifica. Então assim, nos pênaltis, no sufoco absurdo, absurdo. E por fim, Grêmio e CSA. Primeiro jogo tinha sido 3-2 para o CSA, ontem foi 0-0, CSA classificado. E mais, tá? O Grêmio teve um gol legítimo, que foi anulado pelo VAR, uma vergonha absurda. Tá? O gol anulado ontem do Grêmio. Mas assim, ainda que o Grêmio tivesse vencido por 1-0, o jogo iria para os pênaltis. Então seria apertado da mesma forma. E onde eu quero chegar com tudo isso? No jogo de hoje, entre Corinthians e Novo Horizontino. Na seriedade que devemos levar a partida de hoje. O jogo é em casa, com apoio da torcida, isso e aquilo. Só que o nosso time em campo tem que levar a sério. Tem que jogar o jogo para que a gente possa se classificar na Copa do Brasil. Vamos já para as novidades de Corinthians, né? Falando um pouco desse jogo. Ontem tivemos um treino aberto à imprensa, mas a imprensa viu a parte ali de aquecimento, um pouco do treino físico, e aí na hora da parte tática, fecharam o treino. Que aí já é o padrão, né? A preparação da equipe ali para a partida de hoje. Vimos Rodrigo Garro participando da atividade com os demais companheiros. Muito bacana isso. Memphis e Mateuzinho fizeram ali o aquecimento e foram para o trabalho individual com os fisioterapeutas. A expectativa é de que Memphis e Garro estejam liberados para o jogo do fim de semana. Expectativa, tá? A gente aguarda uma definição, né? Uma atualização assim mais concreta, mais objetiva nesse sentido, mas assim, o Garro tá aos poucos ali já participando 100% com os demais companheiros, treinou tranquilo, sem aquela proteção que ele estava usando no joelho, já é outro ponto positivo. E é isso. E o Memphis conseguiu fazer o trabalho ali de fisioterapia tranquilo, né? O tornozelo dele desinchou, então a tendência é que ele esteja liberado para a próxima partida, mas não para hoje ainda, tá? Vamos às informações do jogo? Começa às 9h30
Neoquímica Arena, Corinthians e Novo Horizontino, jogo muito importante. Arbitragem do David Oliveira Lacerda, árbitro aí do Espírito Santo. A transmissão apenas na TV fechada, Sport TV ou no Premier. Então já anotem aí, o pessoal sempre me pergunta a transmissão Sport TV ou no Premier, tá? E a provável escalação do Corinthians é a seguinte, com algumas mudanças, tá? Hugo Souza, aí na esquerda, Matheus Bidu, dupla de zaga, Kaká e Félix Torres, e na direita uma dúvida, se vai o Léo Maná ou podemos ter o Charles. Existe a possibilidade ainda do Dorival fazer o que ele fez no clássico contra o Santos. Coloca algum zagueiro ali, o João Pedro Choca, por exemplo, e puxa o Félix Torres de lateral direito. Tá? É uma possibilidade para a partida de hoje. Meio campo, Maicon, Bidon e Ranieri. E aí os pontas, Coronado e Romero, e o Yuri no ataque. E aí temos opções no banco, né? O próprio Thales Magno, o Alex Santana e o Rian, que podem jogar aí nessa partida de hoje, a depender do condicionamento físico dos demais atletas, né? Então, esse é o panorama da equipe do Corinthians para a partida de logo mais. E eu quero saber o palpite de vocês. Quanto que vai ser o jogo entre Corinthians e Novo Horizontino hoje pela Copa do Brasil? Faço aqui o convite também para a nossa live pós-jogo, acabando Corinthians e Novo Horizontino ao vivo para vocês aqui no canal John do Timão. Vocês já sabem, né? A gente entra ao vivo aqui no YouTube, vamos debater um pouco dessa partida e tomara que com a classificação do nosso Coringão. Bom, família, vamos falar rapidinho agora da InPlay. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Bom, família, bem simples aqui a interface da InPlay, já estamos aqui na página principal, ó, criadores de conteúdo, John do Timão aqui presente, né? Temos os campeonatos, ó, alguns jogos de hoje também, hoje o Palmeiras enfrenta o Ceará, tem um jogo aqui, ó, da Euroleague do Manchester contra o Tottenham, vamos nesse daqui, ó, paulistas pela vaga, né? O Corinthians aí jogando contra o Novo Horizontino, apenas 10 perguntas, um impedimento para o Corinthians no primeiro tempo? Acho que não, hein? Sim ou não? Sim ou não? Não. Não. 4 chutes e meio do Corinthians no primeiro tempo. Então, pelo menos 5 chutes do Corinthians, e aí não necessariamente ao gol. E sim, acho que o Corinthians vai tentar buscar aí a classificação já no primeiro tempo. Um cartão para o Corinthians no primeiro tempo? Não, não. Mais de 85% de precisão nos passes do Corinthians no jogo? Sim. Mais de 13 chutes do Corinthians no jogo. Caramba, 14 chutes é bastante, hein? Mais de 10 escanteios, acredito que não também. Pelo menos 4 cartões amarelos para o Corinthians no jogo? Não também, muito cartão. 65% de posse de bola? Acho que não, cara. André Ramalho cometerá 2 faltas no jogo? Eu acho que não, porque eu acho que o André não vai ser titular. Memphis também não vai jogar, e é importante trazer para vocês, quando tem perguntas assim sobre jogadores que não vão jogar, a pergunta é anulada, tá? Então ela não conta. Estão vendo, família? Bem simples, apenas 10 perguntas para vocês responderem na InPlay. Coisa rápida, coisa fácil e bem tranquila. Viram como é simples, rápido, bem tranquilo? E vocês vão fazer o cadastro pelo QR Code que está na tela ou pelo link da descrição. Entra lá, faz o cadastro e já vai ganhar 1000 moedas, tá? 1000 moedas para jogar os campeonatos da InPlay. Conforme você for vencendo os campeonatos, né, for acertando as respostas, você vai acumulando as moedas dentro da InPlay e vai poder sacar essas moedas em dinheiro real, no Pix. Tá? Então as moedas da InPlay se transformam em Pix na sua conta. Então aproveitem, família, vamos para cima e vai Corinthians. Bom, ontem tivemos a rescisão de contrato de uma patrocinadora do Corinthians, a Epigás. Vou falar para vocês, uma patrocinadora que chegou ali em janeiro, fevereiro, né? Chegou esse ano. Ontem notificou o Corinthians, né, da rescisão de contrato por conta de insatisfação em alguns termos do contrato. E aí me chamou a atenção, por quê? Como que você assina um contrato em fevereiro, certo? E em maio você está insatisfeito com os termos do contrato.
No mínimo estranho, porque o contrato é muito recente. A gente não tá falando de um contrato de 1 ano e meio atrás, 2 anos, 3 anos, não. Um contrato de 3 meses. Estranho. E mais, a Epigás falou, ó, tranquilo, vamos rescindir o contrato, vamos pagar a multa, não tem problema nenhum. Então, essa tranquilidade deles, né, essa passividade, não sei como que eu posso classificar, que tá me chamando a atenção. Eles estão assim, ó, beleza, a gente tá insatisfeito, a gente vai romper o contrato. Corinthians, ó, tudo bem, mas tem a multa rescisória, sem problema, a gente vai pagar a multa. E... no mínimo estranho, tá? Não divulgaram, né, e não sabemos qual é o grande problema contratual, qual é esse termo que está incomodando a Epigás, mas nesse momento a empresa está fora, né, já nem deve aparecer mais no uniforme do Corinthians na partida de hoje e a gente aguarda alguma atualização, né, alguma explicação dessa patrocinadora. Fato é, abre um espaço na camisa do Corinthians, teremos ali um respiro por conta da multa rescisória. Então, se a gente fechar um novo patrocínio aí nas próximas semanas, financeiramente vai dar uma pequena ajuda aí pro Corinthians, tá? Então, qualquer novidade eu trago pro torcedor corintiano. Família, mudando um pouquinho de assunto, indo para o mercado da bola, o Luiz Fabiani, repórter da Bandeirantes, teve acesso à proposta que o Montpellier enviou para o Corinthians pelo atacante Gui Negão, da nossa base. O Augusto Melo, né, tinha falado na coletiva, eu recusei uma proposta de 14 milhões de euros por um jogador da base que nem pisou em campo no profissional, isso e aquilo, que a gente está valorizando os atletas. Vamos à real proposta do Montpellier. Empréstimo de 1 ano, então ele iria agora no meio do ano, e um empréstimo até a metade do ano que vem. Empréstimo gratuito, sem pagar nada, só empréstimo gratuito. Beleza. No meio do ano que vem, uma opção de compra de 14 milhões de euros, divididos em 7 parcelas a serem pagas até 2029. Então, 2026, 27, 28 e 29. 4 anos pagando. Enfim, se o Montpellier optasse pela compra, 20% dos direitos econômicos do atleta ainda ficariam com o Corinthians. Então o Corinthians venderia 80%, ou não sei se o Corinthians tem 100% dele, mas enfim, o Corinthians ainda manteria 20%. Ok. Só que, se chegasse na metade do ano que vem, o time francês olhasse e falasse, ó, não vamos comprar o Gui Negão, vamos devolver o atleta, mais uma vez de graça, né, eles não pagariam nada para o clube, eles ainda pegariam 15% dos direitos do atleta para o clube francês. Então, Augusto, do jeito que você colocou, parecia que a proposta de 14 milhões estava na mesa para agora, para vender o jogador. E você recusou. Só que não. A proposta que você tem na mesa é de um empréstimo gratuito, com uma opção de compra de 14 milhões de euros, um pagamento até 2029. E caso o time optasse por não comprar o atleta, devolveria e ainda pegariam 15%. Ou seja, da forma que você colocou, seria sim uma grande valorização do atleta. A realidade é, o erro seria aceitar essa proposta. Ponto. O Corinthians tem que responder o seguinte pro Montpellier. Francês, é o seguinte. O dia que vocês tiverem uma proposta séria, vocês me ligam. Até lá eu não quero saber de vocês. Pum, desliga, acabou. Tem que responder assim pra eles. O dia que tiverem uma proposta séria pro clube do Corinthians, aí nosso contato é esse. Caso contrário, a gente não tem tempo a perder. E acabou, tá? Bizarro, cara. Que proposta assim... chega a ser um insulto, tá? Chega a ser uma brincadeira. E a outra novidade de mercado da bola, informação aí do craque Neto, o pessoal me mandou, perguntando e tal, vou trazer aqui, vamos opinar, é o seguinte, segundo o craque Neto, teremos uma proposta do Wolverhampton da Inglaterra pelo Yuri Alberto agora no meio do ano. O Wolverhampton está negociando o atacante Matheus Cunha, que lá no Wolverhampton nem chega a ser um camisa 9,
né? Às vezes ele faz a função até de armador ali e tudo mais, beleza. E o técnico do Wolverhampton é o Vitor Pereira. Foi técnico do Corinthians, trabalhou com o Yuri Alberto aqui no Corinthians, beleza. Segundo o Neto, ele pediu a contratação do Yuri e o Wolverhampton quer pagar 35 milhões de euros. O Corinthians tem 50%, pegaria 17 milhões e meio de euros, em torno ali de 110 milhões de reais, mais ou menos. Falamos aqui recentemente, da entrevista do Yuri, falando com o Augusto Melo para renovar o contrato dele, isso e aquilo. Cara, enquanto a proposta não chegar oficialmente, não temos o que falar, tá? Interesse de clubes europeus no Yuri sempre existiu, tá? Sempre existiu. Mas a gente aguarda aí alguma atualização concreta sobre isso, não é uma proposta real. Qualquer novidade eu trago aqui para o torcedor. Por hoje é isso, família. Lembrando que teremos a live pós-jogo. Fica aqui o convite a todos os corintianos e corintianas do nosso canal. Vamos pra cima, um forte abraço e vai Corinthians!